Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça e estou aqui mais uma vez para uma aula sobre história e filosofia, com certeza, mas principalmente falar hoje sobre Hegel, o idealismo sobre a perspectiva de Hegel. Então, caro estudante, desde já, pegue seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, sua borracha, teça suas anotações, faça suas anotações aí, porque com certeza você terá algumas questões importantes para refletir e com certeza as perguntas estarão aí presentes nessa aula. Mas o importante é nós lembrarmos do seguinte: toda pergunta que você tiver ainda depois dessa aula, você pode mandar um e-mail, uma mensagem para o seu professor, que com certeza ele prontamente vai te responder. Na última aula, nós vimos então questões relativas ao empirismo. Então lembre-se lá de rever esses conceitos, rever esses conteúdos e, enfim, para que a gente consiga dar uma sequência lógica aqui nos conteúdos desse trimestre, nesse último trimestre de 2020, nós vamos seguir então aqui com Hegel. Bom, hoje nós vamos então demonstrar a dialética hegeliana, também vamos refletir sobre o idealismo dialético e também contextualizar o Hegel na história. Nós vamos começar mostrando então justamente aonde que o Hegel se insere, em qual tempo, quais são as perspectivas daquela época e o que isso tem a ver com a filosofia, né? Não é simplesmente para nós sabermos se o Hegel tinha determinado comportamento ou não, mas principalmente para que a gente contextualize o filósofo e saber exatamente algumas questões que vão auxiliar no entendimento dos conceitos que ele traz e apresenta. Bom, terminando essa aula, você vai lá no Classroom, faz os exercícios que estiverem lá e com certeza assim você vai garantir a sua presença na aula de hoje. Então lembre-se, terminando aqui, vai lá no Classroom, faz os exercícios e se tiver alguma dúvida você pode mandar para o seu professor e ali ele vai te responder, ok? Então vamos começar falando de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nome complicado, né? Por isso a gente facilita. Hegel. Vamos falar desse filósofo então, que é natural de Stuttgart, na Alemanha, né? Foi colega de Schelling e de Helling. Então, o que isso significa? O que se apresenta nesse momento? Então, nós estamos falando aqui de cultura alemã do século XVIII, do século XIX. Então, nós estamos vivendo ali um efluxo de muitas reflexões, ou seja, muitas reflexões estão acontecendo, muitas transformações estão acontecendo na Europa como um todo e no mundo em geral. E tudo isso vai influenciar e impactar diretamente a filosofia do Hegel. Então é importante entender aqui, já de começo, né, que estar situado naquele ambiente ali, em que nós vamos ter uma diversidade muito grande de pensadores, vai influenciar diretamente aquilo que o Hegel pensa. Então, por exemplo, a filosofia do Hegel, já adianto para vocês, que é uma filosofia muitas vezes considerada hermética, difícil, ou seja, era um esforço para que nós pudéssemos ter a melhor forma de reflexão, né, quando olhamos para o Hegel nesse sentido. Então, por isso, se a gente olha, né, para os eventos históricos, um deles muito importante é a Revolução Francesa, em que a burguesia ascende ao poder, né, e toma o poder da nobreza, isso na França, e isso vai ser um motivo de reflexão para todo mundo, né, para todos os pensadores da época. E o Hegel vai ser impactado diretamente por essa revolução e por tantas outras transformações que estão acontecendo. Então, por que isso é tão importante? Perceba, um mundo em transformação exige novas respostas, exige que a gente pense novas possibilidades. E para isso, muitas vezes, recai-se numa certa insegurança. Será que os nossos processos se mantêm? Será que aquilo que a gente acredita até o momento realmente se aplica? Então é a partir daqui que o Hegel começa então a fazer as suas pesquisas, começa a escrever e, obviamente, como já disse anteriormente, né, por ser uma filosofia de difícil acesso, muitas vezes, é justamente nesse esforço, né, de mas de refletir a própria palavra, refletir as questões da melhor forma possível. E para isso se olha para a história da filosofia, observa-se ali o que tem a ser melhorado e é isso que o Hegel vai fazer daqui para frente. Ele lecionou em várias universidades e, enfim, isso já dá o cunho de uma vastidão
né, de uma grandeza das suas reflexões e também das suas próprias obras. Então vamos aqui ao primeiro quiz dessa aula. Qual evento histórico foi presenciado por Hegel? Então eu já falei. Então vamos ver aqui. Letra A, Revolução Francesa. Letra B, Segunda Guerra Mundial. Então você tem aí alguns minutos para você refletir sobre essa questão e daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Então, voltamos aqui, estudante. Qual foi a alternativa que você marcou? Vamos ver qual é a correta? Então, a Revolução Francesa é a resposta correta, porque foi o evento histórico presenciado pelo Hegel. Então, se nós falarmos ali do contexto do século XVIII, século XIX, inicialmente ali, é esse o contexto que o Hegel está vivendo, né? A burguesia está ascendendo ao poder, então está tendo uma nova forma de economia, nós temos ali toda uma busca por liberdades individuais, governos se transformando, então tudo isso vai influenciar diretamente a filosofia do Hegel. Obviamente, na filosofia a gente separa, né? Então, o que é o texto, o que é o contexto, para a gente entender. Mas aqui só para situar no tempo e no espaço e a gente não se perder na reflexão hegeliana. Então vamos lá, vamos falar então de idealismo dialético. Bom, idealismo, o que soa na sua mente agora? Ideal, ideia. Então já vemos que é uma questão que de certa forma já beira ali aquelas questões transcendentes. Mas de certa forma nós vamos fugir um pouco desse conceito, né? Fugir um pouco da transcendentalidade aqui no Hegel. Nós vamos analisar o contexto histórico e analisar o seu movimento e como isso impacta a própria construção da epistemologia, da teoria do conhecimento em Hegel. Então, o que aconteceu foi justamente uma influência muito grande do movimento romântico na filosofia hegeliana. Ou seja, de observar ali aquele movimento que acreditava de fato no resgate de alguns valores, e principalmente de um mundo descrito de uma certa forma. Então, isso está muito presente e vai influenciar o surgimento do idealismo filosófico. Então, quando a gente fala de idealismo filosófico, lembre-se do seguinte: o mundo ele tem toda uma construção, toda uma identidade, toda uma forma de ser pensado. Quando se fala de idealismo, então, nós temos que projetar isso um pouco mais à frente, ou seja, o que a história ali nos revela de antemão, para que no futuro a gente perceba. Então, nessa crescente, ou seja, nisso que a história vai se apresentando como um crescimento, é isso que a gente pode associar aqui com a ideia de idealismo. Então, nesse sentido, estudante, já perceba desde o começo, né? Quando falar de idealismo na filosofia hegeliana, a gente está remetendo justamente a essa possibilidade futura, em que a gente observa o que se tem, olha para frente e vê que, de certa forma, é um movimento constante e que necessariamente acontece, né? Como se fosse uma escalada ou um espiral que sempre está em ascendência. Uma das coisas importantes é a crítica do Hegel à filosofia do Kant. Então, vou retomar aqui algumas questões do Kant. Lembrem-se, para o Kant, né, o conhecimento ele se dava então através de uma estrutura própria do ser humano, uma estrutura a priori e da experiência que ele faz do mundo. Essas duas coisas confluindo formam o conhecimento. Só que, de certa forma, para o Kant, existe lá uma forma de consciência universalista, né? Então, isso leva a gente a crer que é uma filosofia que busca, de certa forma, um transcendentalismo. E o Hegel vai ser um dos críticos a essa forma de se pensar na filosofia. Por isso,
a própria filosofia do Hegel, ela é muito específica, né? E ela apresenta determinados conceitos que são próprios da filosofia hegeliana. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele, na hora de escrever, na hora de produzir os conceitos, ele constrói novos sentidos para determinadas palavras que já existiam na filosofia, a construção de novos conceitos, então é muito forte em Hegel. Então é necessário observar que um conceito em Hegel talvez signifique outra coisa em outra filosofia. Então, por isso que muitas vezes esses novos sentidos são importantíssimos de serem verificados, dado que nessa estrutura de pensamento elas vão ter um significado e vão ter uma consequência do pensamento nesse sentido. E aí, como eu já havia dito, uma filosofia como essa se torna de difícil interpretação muitas vezes, né? Não é impossível de ser entendida, mas por ter conceitos que não são associados determinadamente a outras tantas filosofias, gera-se uma nova compreensão e, por isso, é necessário entender o próprio contexto da filosofia hegeliana, para aí sim ter certeza do que se quer dizer com aquilo. Por isso, se torna de difícil interpretação. Então, muitas pessoas, às vezes, olham para os textos do Hegel, né, e veem a dificuldade, né, o tamanho, e se assustam um pouquinho, né? Porque, de fato, é um texto grande, é um texto com muitos detalhamentos, mas é justamente por esse esforço de produzir novos conceitos, então teriam que ser explicados. Nesse sentido, a própria filosofia hegeliana vai apresentar a relação dialética, que é a relação dos contrários. Então, cada conceito se explica nessa filosofia a partir da existência de um contrário, e a gente vai aprofundar isso um pouquinho daqui a pouco, ok? Nesse momento, vamos dar uma pausa, parar um segundinho para refletir sobre isso aqui. Qual foi a filosofia criticada por Hegel? Então, você vai ter aí alguns minutinhos para tentar dizer se a resposta certa é a filosofia transcendental de Kant, ou se é a letra B, o existencialismo de Sartre. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta correta. Olá, estudante! Voltando aqui, então. Qual foi a resposta que você achou mais correta? Então, vamos ver? A filosofia transcendental de Kant. Então, o Hegel foi um crítico severo da filosofia de Kant. Isso significa dizer que ele observava os conceitos da filosofia kantiana e mostrava aquilo que ele acreditava ser equivocado. Vamos lá, então, falar um pouquinho de dialética. Bom, dia 2, o que isso representa? Né? Quando nós temos duas coisas que se opõem, em geral, a gente pode falar que isso é uma briga, que isso é uma confluência, enfim, não sei qual é o nome que você pode dar a duas coisas se opondo. Mas na dialética isso é fundamental para se ter um resultado. É como se existissem dois opostos que, a partir do momento que se debatem ou que a gente, na própria filosofia, coloca esses dois conceitos em contradição, o resultado se torna algo melhor do que aqueles dois iniciais ou se reafirma uma das duas. Por isso, nós falamos de uma filosofia do devir.
E aqui fica a tentação de voltar lá nos gregos, né? De voltar lá na Grécia Antiga e falar do devir, né? Que era justamente esse impulso por trás do mundo que fazia com que esses opostos, né, ficassem em constante movimento, e esse movimento de opostos, provocado por esse devir, se tornasse de fato a resposta para o mundo, ou que desse sentido ao mundo. Então, nesse sentido, a filosofia do devir aqui em Hegel, ela se apresenta nessa confluência desses conceitos opostos. Por isso, é necessário uma nova lógica, fundamentada no princípio da contradição. Então, se uma coisa é, a outra necessariamente não é. Por isso, duas coisas que são opostas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Nesse sentido, então, quando eu contraponho determinados conceitos, determinadas palavras, por exemplo, eu vou ter essa ilustração na filosofia hegeliana e aqui aparece a dialética. Então, por isso, novas formas, como a lógica e a dialética, estão muito presentes na filosofia hegeliana. Então, para a gente aprofundar ainda mais esse conceito, vamos então estudar agora o conceito dialética, né? Então, vamos tentar entender de uma forma bem um pouco mais aprofundada o que é a dialética. Na dialética, nós temos uma tese inicial. O que significa isso? Você tem uma ideia inicial. Por exemplo, essa parede está inteira. Uma parede está inteira. Isso é uma tese. A partir do momento que passou o tempo, é possível que alguém venha e diga: essa parede não está inteira. Ou seja, uma informação oposta. Então, nós tivemos uma tese e uma antítese. Ou seja, né, uma informação contrária àquela inicial. Se nós temos uma informação contrária àquela inicial, então realmente ou uma se afirma ou a outra, ou chegamos a uma nova consciência. Então, a dialética parte dessa estrutura, em que eu vou recordar o exemplo, né? Eu tinha uma parede inteira, passou o tempo, ela se deteriorou, e alguém constatou isso. Então, como que ela está agora? Agora, ela está deteriorada. Talvez ela não esteja totalmente acabada, mas ela está deteriorada em relação àquela primeira afirmação. Quando nós chegamos a essa conclusão, nós chegamos na síntese. Então, se você observar aqui, a tese, ela inicia a conversa, vamos dizer assim. E aí vem a oposição disso. Vem uma informação contraditória àquela. Estabelecemos o diálogo, para que no final chegue a uma síntese. A síntese, se você observar, é uma nova tese. Aqui, ó, nós colocamos antitese e aqui a síntese. Ou seja, em algum momento nós temos três afirmações que sempre serão de certa forma, consideradas na sua totalidade, né? Então, por isso que quando nós chegamos na síntese, nós temos uma nova tese, que daqui a pouco pode ser revista, contraposta, e isso, por exemplo, é fundamento para a ciência, isso é fundamento para a filosofia e para várias outras áreas do conhecimento, em que você tem um conhecimento, você tem um conceito, aparece uma nova forma de ser, uma nova tecnologia ou algo que realmente se contrapõe àquilo e nasce uma nova informação. Então, por exemplo, antigamente se usava máquina de datilografia, vocês nem devem lembrar o que é isso, nem devem ter ouvido falar, mas talvez já viu no museu, não foi? Então, a máquina de datilografia era mecânica, totalmente mecânica. Depois evoluíram, apareceram as elétricas, até que surgiu o computador, né? E hoje você tem o seu celular na mão, que facilita muito esse processo de, por exemplo, escrever textos. Como, então, aconteceu essa transformação? Sempre a partir, de certa forma, de uma antítese, ou seja, de algo que se contrapôs. Olha, nós podemos fazer de uma forma melhor e mais rápida e menos desgastante, então chega-se a uma nova tese. Okay? Então vamos ver aqui, vamos parar um pouquinho e verificar essa pergunta aqui para iluminar um pouquinho mais o nosso trajeto aqui com o Hegel. A dialética corresponde a, então vamos ver, letra A, processo de conhecimento que se inicia na pergunta, ou letra B, partir de uma tese contraposta por uma antítese chegando a uma síntese. Então você tem aí alguns minutos para responder essa questão, daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
Voltamos aqui, estudante. Então, a resposta correta é a letra B. A partir de uma tese contraposta por uma antítese, chega-se a uma síntese. Então, aqui nós temos um resumo do que é a dialética. Bom, uma coisa muito importante para o Hegel é a contradição presente na história. Então, se a gente olha para trás, observa a história da humanidade, toda a história que se construiu, a gente vai ver que ela sempre está em contradição. Um governo contra outro governo, uma ideia contra outra ideia, uma economia contra outra economia, no sentido assim de conceitos, e sempre isso, ao ver do Hegel, vai se contrapondo e vai crescendo, né? Então, por isso, nesse livro chamado A Fenomenologia do Espírito, né, e outras tantas obras, o Hegel vai abordar essa contradição, vai abordar toda essa fundamentação, né, que acredita-se, então, na filosofia hegeliana, de que eu olho para a história, constato as suas contradições e assim eu sei exatamente ou posso racionalmente descrever que o mundo também vai continuar nessa crescente e que, de certa forma, as coisas vão se sobrepondo e se construindo dessa forma. Por isso ele usa a analogia da flor, né? Então, num primeiro estágio, nós temos o botão, em que a própria construção ali, ela está na síntese, na tese, se você lembrar. A contraposição disso é quando surge a flor, né? A flor é uma contradição ao botão. E no final nós temos o fruto. Então aqui o processo de dialética, se você olha, isso aqui está contido na história. E aqui nós vamos ver então que tudo isso aqui está presente nas principais conceituações do Hegel, tá? Então por isso nós vamos ver uma outra questão aqui. Para Hegel, a história é dialética, na letra A, ou letra B, uma sucessão de fatos não vinculados? Então, mais alguns minutinhos para você responder essa questão. Daqui a pouco eu volto com a resposta correta. Voltando aqui, então vamos ver a resposta correta? A dialética. Então, para o Hegel, a história é dialética. Então, hoje nós vimos o quê? Conceito de idealismo hegeliano, nós vimos a dialética e a história, e também contextualizamos o Hegel na história. Então, caro estudante, fica aqui o meu agradecimento pela atenção. Aqui estão algumas referências que nós utilizamos para a construção dessa aula. Lembre-se de entrar no Classroom, responder as questões, mandar dúvidas para o seu professor e depois, numa próxima oportunidade, voltamos aqui para mais uma aula de filosofia. Gratidão!